uma coisa que me chama a atenção nos seus textos é o viés que ele tem de ser uma crônica. São textos que me lembram um cronista, que me fazem também pensar no Nelson Rodrigues, que também é jornalista, tem isso nos textos dele. Gostaria que você falasse a respeito. Eu acho que eu devo isso à profissão que eu escolhi, que eu segui durante muitos anos, né? Eu fui repórter, e o repórter, de certa forma, ele é cronista também. E o cronista tenta reportar o que ele vê à sua volta, o que acontece à sua volta, o que ele vê na rua, nas casas que ele frequenta, na sua família, na sua escola. Eu acho que é isso. Eu devo essa facilidade a ter sido repórter durante muitos anos, né? Como eu tenho 91 anos, eu fui repórter 60 anos. Então, a gente aprende a captar. O repórter tem que ser curioso, ele tem que captar as coisas. E para escrever peça de teatro, então, o que me foi muito útil foi essa experiência como repórter. E a gente pode expandir isso, por exemplo, para a música, né? Noel Rosa, Chico Buarque, são cronistas, eles contam, né, o que acontece ao redor deles, né? Quando um texto é bem escrito, é muito fácil decorar, com todas as dificuldades de decorar, porque ele flui, ele é tão verdadeiro. Então, uma coisa é você ser jornalista, cronista, como disse a Gabi, e outra coisa é você conseguir traduzir dramaturgicamente, transformar numa peça na qual não só a gente tem identificação, como ela é totalmente verdadeira. É um documentário que você faz, é um scanner, é assim, um raio-x que você faz e a gente se espelha naquilo, né? Então, tem essa pontezinha que você fez entre a jornalista e a dramaturga. Então, isso, para mim, é uma grande arte e não é fácil e não é todo mundo que consegue. Eu acho que vocês concordam, né? Eu gosto de escrever pra caramba. Eu tô com uma luva ortopédica aqui por causa do computador, que eu fico no computador o dia inteiro. E como eu digito muito rapidamente, eu cometo erros de digitação. E aí eu tenho que usar o mouse. E foi o mouse que me quase que arrebentou com a minha mão, pulso e tal. E agora eu estou tentando usar o mouse com a mão esquerda, mas é difícil pra caramba. E como eu escrevo muito rápido, eu cometo muitos erros de digitação. Aí eu tenho que usar o mouse. E olha, mas o que eu gosto de ficar no computador e escrevendo, eu praticamente escrevo o dia inteiro. Quando eu não estou escrevendo coisa para o Facebook, eu estou escrevendo conto, eu estou escrevendo romance, eu estou escrevendo teatro, eu tenho uma gaveta cheia de coisas e eu não vou mostrando para ninguém. Então, é uma contradição isso aí. Quando você também escreve, uma coisa fica ali no seu universo, né? Mas quando outros atores começam a ler, deve ser uma sensação muito interessante, porque você aí vê que o personagem criou assim, né, uma vida. Eu acho que essa volta para o autor, para a autora, deve ser muito interessante, né? Primeiro, não sei se você se surpreendeu algumas vezes, se você viu
mais alguma coisa? Não, aquela frase eu pensei isso, talvez o ator ou a atriz falou mais, deu mais uma camada que eu não tinha pensado. Não sei, isso aconteceu nessas leituras? O que você disse, em primeiro lugar, quando começa uma leitura, eu sinto um pudor. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que o que eu escrevi presta? E depois eu começo a prestar atenção, eu digo, poxa, está dando certo. Aí eu vejo algumas frases que eu digo, essa frase eu poderia ter escrito melhor, ou essa frase está boa. As peças que vocês leram, eu já tenho corrigido alguma coisa, tirado essa última peça, por exemplo, eu achei que tem muita repetição de algumas coisas. Eu já estou tirando. Aliás, a Miriam Meller falou para mim isso ontem. Tem algumas repetições, você precisa cortar algumas coisas. Mas eu já tinha percebido e já estava cortando. Os personagens falam algumas coisas repetidas que não precisava repetir tanto. Precisava repetir, por exemplo, aquela história do filho e da nora falarem para o Romeu que ele não pode sair, que ele é sozinho, que ele precisa tomar remédio, que ele precisa tomar cuidado. Isso precisa ser repetitivo para mostrar como o filho e a nora são chatos. Mas tem coisas que eu preciso cortar. Eu ontem passei a tarde cortando coisa. Então, leitura eu acho importantíssimo. Eu acho que se nos ensaios de uma possível montagem, corta mais ainda, porque aí você vai estar enfrentando o ritmo, o ping-pong do diálogo. Então, a gente cortamos até Shakespeare, né? Nossa, parece ator falando, né, gente? Ai, podia ter feito a cena daquele jeito. Ai, nossa, mas agora já foi, não é? A gente está sempre buscando esse perfeccionismo. Nossa, Regina, igualzinho que você falou, parecia todos nós aqui atores. Por que eu não falei naquele tom? E, às vezes, no último dia de espetáculo, você encontra aquela chave e aí acabou a temporada, não é, Gabi? Aí acabou a temporada. Fala, meu Deus, olha só, que nem o diretor descobriu se é coisa do ator, não tem jeito. Né? Os atores, eu acho que depende muito da plateia também, né? Tem plateias, eu já vi espetáculos diferentes, porque a plateia muda. Então, existe aquela transa entre plateia e palco, que eu acho uma coisa fascinante. Né? Houve uma época da minha vida que eu quis muito ser atriz. Né? Eu tinha um grupo de teatro amador, eu escrevia, eu ensaiava, eu dirigia, eu fazia cenário, eu atuava, fazia tudo. E depois eu fiz uma tentativa como atriz com o Teatro do Estudante Paulista, com Vianinha e o Guarnieri, com a direção do Rogério Jacobi, mas nós ficamos em um espetáculo, porque a gente brigava tanto, mas a gente brigava tanto que eu acabei saindo, porque o que a gente brigava era uma coisa impressionante, a gente brigava em altos gritos, e ninguém respeitava o Rogério, olha, era um inferno, mas eu gostei muito de ser atriz, gostei muito. E esse sentimento de querer ser atriz ou escrever, eu devo ao Sérgio Cardoso. Né? Quando eu tinha... Eu já contei para vocês isso, eu era uma péssima aluna, péssima. Tirava zero em tudo, eu repetia ano, etc.
não abria livro, eu assistia às aulas e não abria livro, então eu passava raspando. E um dia, quando eu tinha 15 anos, 16, por aí, meu dentista resolveu levar eu e minha irmã assistirmos o Hamlet do Sérgio Cardoso no Teatro Municipal. A minha cabeça abriu, foi uma coisa assim, inexplicável. Eu lembro que eu saí pela Barão da Pitininga recitando alto, to be or not to be. E aí eu falei para o nosso dentista, eu vou ser escritora, eu vou ser que nem o Shakespeare, ou então eu vou ser atriz. E aí eu tinha 15 anos e tal, e eu quis entrar na escola de arte dramática, era à noite, minha mãe falou, absolutamente não vai, não sei o que e tal. E aí eu fui para o jornalismo, que era uma maneira de escrever, de estar próxima a uma máquina de escrever. E, em vez de escrever peças de teatro, eu fui repórter e jornalista durante 60 anos. Eu comecei a escrever muito tarde. Muito tarde. O jornalismo me absorveu muito, né? Mas a minha meta era escrever para teatro. E antes de escrever para teatro, eu publiquei livro de conto, publiquei um monte de... Fui ghostwriter de um monte de gente aí. Eu sempre tive uma curiosidade, eu acho mágico, misterioso, como vocês criam diálogos. Como é que se dá a construção de um diálogo? Se é como, por exemplo, uma escaleta de um capítulo de novela, que vocês têm a situação e vocês vão rechear com aquele diálogo, ou o diálogo já aparece na cabeça de vocês. Isso, para mim, é um grande mistério em relação a quem escreve. Eu acho uma arte, uma coisa que eu gostaria muito que vocês desvendassem um pouco isso, por favor. Eu não sei te responder direito isso, viu? Eu acho que o diálogo vem vindo. E eu digo mais, se eu estiver, por exemplo, escrevendo à mão, que a velocidade não é tão grande quanto digitando, o diálogo não vem certo. Eu preciso da velocidade da digitação para o diálogo se completar rapidamente. Eu acho que é isso, mas, para falar a verdade, eu não tenho bem certeza. Eu gostaria até de ouvir a Gabi sobre isso. Eu estou aqui pensando também. A Lígia Bojunga, que é uma autora que eu gosto demais, e tem um texto dela, que é Fazendo Ana Paz, que é muito bonito. Ela escreve à mão. Ela fala assim, aquilo veio, então apontei todos os lápis, botei o caderno na frente, ela escreve à mão. Eu acho que a gente tem uma relação física com aquilo que a gente usa. Tem gente que grava, tem gente que digita, tem gente que datilografa ainda. Eu tenho um amigo que usa máquina de escrever, ele não conseguiu passar para computador, ele datilografa, depois pega o texto e digita o texto. E, Gabi, como é que... coisa do diálogo do diálogo que a gente faz na improvisação, vai no impulso, porque quando a gente está improvisando, a gente não se pergunta o que a gente vai falar daqui a pouco. Vem e responde. Para escrever, a gente faz a mesma coisa. Tanto que tem hora que a gente vai ler e fala assim, está errada essa fala. Não é desse personagem, é do outro. A gente não pegou rapidamente a história. É de outro personagem. Eu acho que vai nesse mesmo impulso
de ação-reação. E quando a gente escreve junto, eu escrevi com Zé Rubens algumas coisas, era muito engraçado, porque a gente fazia, nesse bate-volta, uma coisa que um fazia uma fala, o outro respondia, quase que cada um pegando a voz de um personagem. Que eu acho que é como o processo da vida, como a gente está fazendo agora. Eu não estou pensando o que eu vou falar, eu estou partindo do que eu quero chegar para você falar e daquilo que eu tenho de experiência acumulada de vida. Por isso, essa fala é minha, não é de qualquer coisa, é da minha experiência. Então, porque a Regina... Nossa, obrigada, Gabi. Porque a Regina, nas mensagens que ela mandava para a gente, ela falava, nossa, vendo a leitura, parece um outro texto. Quer dizer, a gente, como ator, levou a Regina a ver uma outra dimensão da própria escrita dela. E eu gostaria que você falasse um pouco isso, Regina, como é que chegou para você, como é que você viu essa outra dimensão e as descobertas que você fez através de todas as leituras de todo mundo que está aqui em relação ao que você tinha escrito e imaginado. As emoções que eu tive como dramaturga menos representada neste país é o seguinte: quando a leitura começava, em primeiro lugar, era um certo receio. Será que o que eu escrevi presta? Será que vai em frente? Será que as pessoas vão gostar? Será que os atores que estão fazendo estão achando bom fazer? Em segundo lugar, uma certa vaidade. Poxa, Deus, está dando certo. E, em terceiro lugar, vendo o que eu podia mudar. Repetições, frases que poderiam ser melhor escritas e emoção também, porque, por exemplo, nessa última leitura, a Gabriela e o Ascar, no final, me fizeram chorar. Quer dizer, eu chorando por ouvir o meu texto. Eu jamais imaginei isso na minha vida. Como que eu vou chorar com uma coisa que eu mesma produzi? Eu não chego a lembrar, na hora de escrever, se eu me emocionei ou se eu fiz aquilo friamente, só que a leitura me fez chorar. Então, são emoções fortes. Aproveito para dizer que eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada, eu fiquei em estado de graça com essas leituras que vocês fizeram, porque me deram um panorama do que eu faço. Como fui representada pouquíssimas vezes, eu não tinha essa visão do que eu fazia, se era bom, se não era bom, se prestava, se não prestava. Essa última peça, o Chora Cavaquinho, eu tinha medo que ela ficasse piegas. Na hora que eu mandei para o Júlio, eu falei, mas será que eu mando essa peça, que eu não mando? Eu acho que ela é meia bobinha, meia piegas. E eu vi que não, vocês produziram um espetáculo em que eu não me achei piegas. Isso, para mim, foi maravilhoso. Eu vou
eu vou ficar grata a vocês pelo resto da minha vida, porque vocês me deram um panorama de como eu sou como escritora. Nessas leituras todas, algumas eu fiz, outras não, mas acompanhei, o que traz esses textos próximos da gente é que sempre tem uma pessoa, um vizinho, um amigo, um parente, que está na vivência desses personagens. E isso aproxima a gente desses textos, né? Eu acho que os personagens todos meus são personagens que eu vi na rua, que eu conheci, que eu, pelo jeito, pela maneira de viver, pela maneira de andar, pela maneira de se portar, eu imaginei alguma coisa. Fora os que são reais, né? O cachorro, por exemplo, é um personagem real. Eu conhecia aquele filho da puta. O cachorro era um filho da puta. Que me perdoem, meus amigos cachorreiros, mas como tem gente filho da puta, também tem cachorro filho da puta. Esse cachorro era um cachorro de uma minha tia e eu tomava conta da minha tia. E tomava conta do cachorro, da empregada, das cuidadoras, e o cachorro era o personagem central. Ele era um cachorro epilético, tinha perna torta, agressivo, o olho saltando assim, por causa de consanguinidade, e aquele negócio que ele fez xixi na perna de uma pessoa, ele fez xixi na minha perna. Eu tinha que levar ele para o veterinário, ele vomitava no meu carro. A empregada era lelé da cuca, completamente. As cuidadoras não se davam com a empregada. Elas viram uma vez a empregada lavar o prato do cachorro com a mesma esponja que ela lavava os pratos em que elas comiam. E aí elas disseram, não comemos mais aqui, só nós temos que providenciar quem tinha. E tudo por culpa do cachorro. Então, eu transformei esse cachorro, a raiva que eu tinha dele, eu coloquei naquele texto, porque eu tinha vontade de pegar aquele cachorro e jogar na parede, ele estatelar na parede. E assim, alguns dos personagens eu conheci pessoalmente. A noiva do Aguinaldo era uma senhora que eu conhecia pouco, estava passeando pela praia, ela me chamou para tomar uma caipirinha e ela falou que ia me contar um segredo, se eu podia não repetir para ninguém. Eu achei estranho ela querer contar um segredo para uma pessoa que ela conhecia tão pouco, mas tudo bem e tal. Aí ela falou, então vou te contar, eu estou namorando o Aguinaldo. Aí eu falei, que Aguinaldo? Ela falou, Aguinaldo Raiol. Ela já era uma pessoa de mais de 80 anos, e o Aguinaldo, naquela altura, tinha uns 50, por aí. Aí eu cheguei na minha casa, peguei o laptop e escrevi a peça inteira, sem parar. Eu só parei quando eu fiz o ponto final. Isso 15 minutos depois de ouvir esse relato dela. Então, eu conheci algumas pessoas. A história do Santo e Expedito, o personagem sou eu, porque eu tive que vender um apartamento da minha tia, porque acabou o dinheiro dela. Quem foi 50 mil vezes naquela secretaria fui eu. Eu já não aguentava mais. Eu queria bater naquela mulherada toda que atendia a gente lá, mas aí eu vi aquele cartaz lá, ofender funcionário público, não sei quantos meses de cadeia, não sei mais o que. Eu falei, tem que ficar quieta, fazer o quê? Então, eu escrevo o que eu vejo
à minha volta, ou do que eu participo diretamente, né? E quem viveu 91 anos como eu tem muita coisa para contar. Eu ainda tenho história para caramba, gente. Vocês me aguentem, porque eu tenho muita história para contar. Ai, que delícia! Parece a Maria bom. Adelaide, que ela ouve histórias no ponto de ônibus e velório e enterro. Ela adora conversa de velório e enterro, e muitos personagens dela, ela ouviu, ela criou ouvindo essas pessoas. Me lembrou muito isso que você falou, essa sociologia do cotidiano, sabe? Essa antropologia humana, né? Olha, velório e fila de INSS de banco é o melhor lugar para a gente ouvir. Eu queria comentar, porque eu li, né, O Cachorro da Dona Emerenciana, e o que que chamou muita atenção, primeiro o humor, que eu achei ela muito engraçada, eu ria sozinha aqui estudando o texto, e o mais interessante que você falou, que foi o cachorro que te chamou a atenção, que era um cachorro problemático e tudo. Mas eu acho muito interessante porque a crítica que você faz daquela empregada que tem que ser babá de um cachorro mimado, entendeu? Então, com todo esse humor e com toda essa questão do cachorro, é muito interessante, porque tem muita empregada que tem que fazer isso, quer dizer, é uma crítica social muito forte, porque eu conheço casas que quem manda é o cachorro, quem manda é o gato, mas os donos, eles podem optar para criar o bicho que eles quiserem, né? Mas como aí sobra para a empregada, isso se tornou assim uma crítica social muito interessante. Assim, eu gostei muito desse texto. Parabéns. A tia era o cachorro, sem dúvida. Ela tinha uns canários que ela adorava. Um dia ele matou os canários. Ele deu uma patada na gaiola, abriu e pegou os canários e matou os canários. A minha tia queria morrer, quer dizer, o cachorro que ela adorava, os canários que ela adorava. Ele matou um papagaio de uma vizinha, e a empregada cozinhava mal, faxinava mal, não sabia fazer nada, mas a minha tia mantinha ela porque ela era babá do cachorro. Se não tivesse a empregada, na hora daqueles de jogo de futebol, tinha que ficar no colo dela, agradando o cachorro, dava um gardenal, porque senão o cachorro surtava, caía para trás. Então, é isso aí, o cachorro mandava na casa, o cachorro era o personagem principal. E eu dizia assim, um dia eu vou escrever uma peça sobre esse cachorro. Mas é comum no teu trabalho você modificar os textos, lê, não gosta, corta, refaz, faz outras versões? A Noiva do Aguinaldo saiu inteira, sem necessidade de correções. A do Santo Expedito, a Rosa Maria queria montar com o Mauro. E aí ela era um monólogo, e ela pediu para eu colocar mais um personagem. Aí eu coloquei o próprio santo. O cachorro, eu fiz várias versões, porque eu mesma achei que aquele ódio pelo cachorro estava exagerado. E quando eu li o título, que era Cachorro no Freezer, falei, nossa, deve ser... Era a nossa preocupação, né? Será que né, os adoradores de cachorro vão nos apedrejar? E daí eu falei, não, isso aí assusta, porque a história não é isso, porque parece cachorro no freezer que a Lelé matou o cachorro, e não foi isso que aconteceu, né? Então, daí a gente combinou de fazer outro nome. Bom, põe lá o cachorro de Dona Emerenciana, e realmente não deu isso, né, Anita? A gente até comentou sobre, nenhum adorador de cachorro veio falar a respeito. A Anita fez muito bem, ela deu uma certa ternura para Lelé, né?
Então, não ficou, não teve esse grau de agressismo que eu achei que poderia ter passado, né? E detalhe, ela fez um take único, não teve corte. Começou e terminou assim. Os cortes que eu fiz foi o primeiro, pode ir, ação, e o corta no final, só. Tanto ela quanto da Tuna e do Bernardes teve ação, mas também eles foram direto, né? Uma coisa que eu acho que está muito legal nisso é da gente fazer as leituras sem ficar no. Daí veio também o que eu faço com pernil, que é interessante falar a respeito disso, porque todo mundo ficou com o cu na mão, né? Quando eu falei para o Bernardes e Gabi o que eu faço com pernil, tinha 18 páginas a primeira cena. Não dá para ficar corta, ação, porque a gente gravava dessa forma, né? E aí, quando você segue o diálogo na sequência, sem parar, errou, vai para frente como no teatro. Isso Mas, que a gente Ju, começou a fazer. Espera só um pouquinho, tá? Daí você já vai. E aí, o que aconteceu? Fica uma atenção mesmo, né, de certa forma, para poder gravar. E eles engasgaram, tal, porque a vida é assim, né? A gente não fala um texto corretamente, certinho, tem esses engasgos, né? Senão fica muito limpo, né? Muito higienizado, e a vida não é assim, né? é que esse tipo de gravação que você fez, ele cabe no texto da Regina, porque o texto da Regina, ele é uma enxurrada de sentimento, de emoção, essa Diná, se não fosse assim, depois que passou o medão ali, não dava para fazer de outra maneira, porque ela é um jorro. E eu me identifiquei tanto, porque é um ódio que você pode desopilar tudo nesse texto. Então, é possível, porque na escrita dela existe essa possibilidade. E você fez a mulher com uma propriedade tão grande que dificilmente eu consigo ver uma outra atriz fazendo isso, Tuna. Então, estou pensando no cachorro da Dona Emerenciana, que eu acho muito engraçado, porque todo mundo tem história de bicho que dá problema. Um bicho que dá problema com o vizinho, um bicho que dá problema com o filho, um bicho que faz o que não devia ser feito. Eu acho aquele texto delicioso, delicioso. Eu adoro cachorro. E eu não acho que ele é com raiva, mas tem que ter raiva mesmo. O cachorro que eu não suportava era esse. O nome verdadeiro dele era Petit. E a gente tem essas histórias, né? Eu vi uma piada, eu vou contar, gente, aproveitar o momento histórico para contar. É uma mulher que gravou um vídeo e fala assim, uma mulher com uma cara ótima, muito simpática. Você está querendo saber por que meu cachorro chama Bolsonaro? Pois eu vou te dizer. É para eu ter o prazer de dizer, pode entrar, Bolsonaro está preso. Eu vou contar uma outra. Tinha uma praia onde eu tinha casa, tinha uma praia vizinha, que tinha uns amigos meus, um era genro e o outro era sogro. E eles brigaram, tiveram um dia uma briga, um negócio horroroso, o casal se separou, etc. E eu, por acaso, eu estava passando perto dessa casa quando o sogro bateu palmas na casa do genro porque queria falar com ele. O caseiro abriu e ele falou assim, cadê o cachorro? O caseiro falou, o cachorro está preso. Eu pensei aí uma briga desgraçada, eu fiquei... Falei, bom, eles vão se matar agora. E o caseiro falou, o cachorro está preso. E o sogro queria ofender o genro.
quando você está escrevendo, você vai falando o texto para ouvir o som, ou você só escreve, escreve, escreve? Quando eu estou muito ligada no que eu vou escrever, de noite, antes de dormir, eu fico pensando no que eu vou escrever no dia seguinte. E, às vezes, vêm uns diálogos na minha cabeça. No dia seguinte, eu quero reproduzir aqueles diálogos que eu pensei, mas eu não consigo. E aí eu sento no computador, digito, e aí o texto sai. Mas eu vou ouvindo. Quando eu escrevi o Pernil, eu queria que o Mauro Mendonça fizesse. Então, eu escrevi para o Mauro, eu não escrevi para a Rosa. Eu escrevi pensando na Fernanda Montenegro. E aí, quando eu digitava, eu ouvia a voz do Mauro e da Fernanda Montenegro. Mandei para a Fernanda, ela não me deu bola. Conhecia a Fernanda já há um certo tempo. Aí mandei para a Rosa e para o Mauro. E a Rosa, nessa altura, já tinha uns 70 anos. Mas ela falou para mim, não, eu não tenho idade para fazer esse personagem. Aí botei a peça na gaveta e ficou. 5 anos depois, ela me telefonou um dia e falou, você ainda tem aquela peça daquele casal que brigava muito? Eu falei, ainda tenho. Então, manda que agora eu tenho a idade para fazer o personagem. E daí ela fez com o Flávio Cavalcante, que fez magnificamente bem. Depois o Flávio não pôde... Cláudio não Cavalcante. fazer, e aí o Mauro, na remontagem, o Mauro fez magnificamente bem também. E o que me deu uma satisfação monstruosa foi que a Fernanda, no dia da estreia, no Rio, falou para mim assim, eu não li a sua peça. Se eu tivesse lido, eu teria feito. Aí eu fiquei feliz da vida. Mas é isso. Mas eu adoro a Fernanda também. Lamento muito ela não ter feito a peça, mas a Rosinha fez muito bem também. Quantas peças você escreveu? Eu tenho umas 10, 12. Só uma foi representada Só. Profissionalmente? Só. Você foi muito amiga do Adhemar Guerra e é muito amiga do Oswaldo Mendes. Que influência eles tiveram, se é que tiveram, em você na sua atividade teatral? O profissionalismo, né? Tanto o Adhemar quanto o Oswaldo, quando eles metem na cabeça, Oswaldo, quando mete na cabeça, o Adhemar, quando metia na cabeça alguma coisa, ia em frente e fazia. Eu, quando meto na cabeça escrever uma peça, eu sento e escrevo. Não deixo para depois. Adhemar, eu já escrevi alguns textos quando Adhemar era vivo. Nunca mostrei nada para o Adhemar, de medo dele me esculhambar, né? Porque o Adhemar esculhambava as pessoas, que era uma coisa impressionante. E o Oswaldo, eu tenho mostrado para ele quase tudo. Quase tudo que eu esqueço, que eu escrevo, eu mando para o Oswaldo ver. E realmente não sabia, né? Eu mesmo não sabia que você escrevia. Eu sabia do seu trabalho como jornalista e tudo mais. Quem me disse foi a Tuna, né? Tanto que a Tuna que
falou, vamos fazer um ciclo da Regina. Eu achei maravilhoso, né? Nossa, ela escreve, né? A primeira coisa que eu falei, ela escreve? Tá vendo? Nossa! Foi um insight, assim, a gente estava conversando, falei, Júlio, próximo ciclo, Júlio! Eu realmente não sabia. Eu falei, como assim? Eu conheço o trabalho dela de jornalista, de crítica, mas teatro, né? Então, mas acontece que eu conhecia o Cláudio Petralha, muitas pessoas, então a Regina tem aqueles segredos bem guardados que foram descobertos. Pois é, quase ninguém sabe que eu escrevo. Agora isso já mudou de figura, né? Tá no Tá aí. YouTube agora o YouTube acabou. Foi um ciclo muito feliz. Eu, pelo menos, adorei fazer as edições no Chora Cavaquinho. Não só você chorou, não. A Gabi Ascar e eu também. Foi difícil cortar, porque eu estava emocionado. Não, vou deixar. O take final da Gabi, eu deixei ela chorando muito mais tempo, porque eu também estava chorando e não conseguia cortar assim a gravação, né? Então, realmente toca muito, é muito emocionante, né? Funcionou, né, então? É, Bernardo? Leitura é importantíssimo para o autor. Estou convencida disso. Há muito tempo que eu sei disso. A primeira vez que quem me falou isso foi o Zé Renato. O Zé Renato montou uma vez a leitura da noiva do Aguinaldo e me disse: depois dessa leitura, eu não vou nem fazer alguns cortes. Depois dessa leitura, você mesma vai fazer cortes. E realmente é isso, é importantíssimo. Eu não entendo como é que não se faz mais leituras de peças neste país, viu? Eu acho que as pessoas são preocupadas muito com essa coisa contemporânea, que não precisa de texto, né? Aliás, dramaturgo é muito maltratado por essa coisa pós-dramática, que eu, pelo menos, particularmente não suporto. Eu sou teatro de texto, de palavra, não essa coisa pirotécnica que tem aí, que só não é para sentir, não é para entender, vai lá qualquer coisa, coloca uma pessoa pelada numa luz âmbar, e aí espatifa a melancia no chão, quebra copo, acende vela, essas coisas enfim, que usa incessantemente no momento, né? E apesar de tudo isso, Júlio, o teatro não morre. Não, nunca. Como dizia Nelson Rodrigues, né, o teatro é um cadáver salubérrimo, é isso, né? Esse meu amor ao teatro, eu já contei para vocês isso, mas eu devo ao Sérgio Cardoso, né? O Sérgio Cardoso, se não o único, mas um dos pouquíssimos atores que fez Hamlet na idade do Hamlet. Porque o personagem é tão difícil, tão complicado, que nenhum ator de 20 anos, ou de 19 anos, como o Sérgio fez, teria condições de fazer esse personagem, pelo menos a dificuldade interior do Hamlet. Você vê que o Sir Laurence Olivier fez com 39 anos. O Sérgio Cardoso fez Hamlet com 19 ou 20 anos, que seria a idade verdadeira do personagem. E depois, quando ele fez, bem mais tarde, já com os seus 30 anos, o Hamlet dele era mais técnico, mais perfeito do ponto de vista de teatro, mas não tinha aquela velocidade que ele expressou quando ele tinha 19 anos. Era um vulcão em cena. Era uma coisa extraordinária. E eu tenho absoluta certeza que o teatro modifica, o teatro constrói, o teatro quebra padrões
eu sou prova disso. Da aluna relapsa, virar uma jornalista e uma escritora por ter visto uma peça de teatro. E o Sérgio era absolutamente especial, né? O Sérgio foi um dos grandes atores do mundo, na minha opinião, pelo que eu vi dele em teatro, não em televisão. O pessoal conhece o Sérgio pela televisão. Quase que a televisão mata o ator Sérgio Cardoso, quase. É verdade. Deram textos para ele horríveis. O português que ele fez era uma coisa horrorosa. Não era culpa dele, era culpa do texto e do diretor. Quando ele começou, que é justamente no Teatro do Estudante, o Pascal Carlos Magno, que proporcionava esses festivais, ficou absolutamente maravilhado com a interpretação do Sérgio, que não tinha técnica, que não tinha ainda um cabedal de conhecimentos de ator. Era um ator espontâneo, e ele fez maravilhosamente. Era um vulcão, ele explodia em cena. E ser velho tem algumas vantagens. Eu fui amigo do Sérgio Cardoso quando eu tinha 18 anos, e ele estava fazendo Calígula aqui no TBC, que ele veio de Brasília, ele veio fazer Calígula aqui, ele morava ali na Praça Roosevelt. E eu era um aprendiz, uma pessoa que queria fazer teatro, estava fazendo lá o curso do Kuznets, e conheci o Sérgio Cardoso, assistia aos ensaios da peça para poder aprender alguma coisa e fiquei amigo dele. Ele bem mais velho que eu. Você disse uma frase aí que eu tenho repetido sempre. Ser velho tem algumas vantagens. Eu comecei no jornalismo ao mesmo tempo que começavam em teatro Fernanda Montenegro, Sérgio Cardoso, Sérgio Brito, Mauro Mendonça, Rosa Maria Murtinho, Natália Timberger, Cacilda Becker, Cleide Ácolis. Pode coisa melhor? Uma das vantagens é ter história também, né? Quem que dizia aquela frase que teatro não dá futuro, mas dá passado? Eu acho maravilhosa essa frase. Mas, Júlio, quero agradecer mais uma vez a você e a todos vocês pela alegria que me deram de ver as minhas peças representadas. Eu digo representadas porque vocês não fazem uma simples leitura, vocês representam mesmo. Então, eu estou muito grata a vocês todos por essas leituras. E foi muito difícil, do ponto de vista técnico, né, gravar esse ciclo, até porque eu gosto muito de experimentar, né? Experimentar assim, sei lá, não ficar naquela zona de conforto, né? Então, acho que todo mundo, nesse ciclo especial, saiu de sua zona de conforto, né? O Bernardes entrou em choque porque é legal falar isso, no bom sentido, porque eu propus para ele e para a Gabi. A primeira cena do Pernil, ela é longa, né? Tem 18 páginas, e se a gente ficar ação, diz o texto, ação, diz o texto, a gente vai terminar essa leitura, sei lá, 10 horas da noite, né? E aí eu sugeri, vamos fazer direto, sem interromper? O Bernardes, não sei, melhor ação, não sei o que. A Gabi, vamos tentar. A Gabi foi, e levou, e foi realmente assim, não teve os cortes, né? Foi direto. O Bernardes falou que engasgou. É legal falar as impressões disso, Bernardes, que ele ficou em choque. Mas acho que ficou tão natural, tão verdadeiro, né? E perdeu essa coisa técnica, né? Porque quando a gente começa a construir uma coisa, vem a técnica na frente, né? E a intuição, a espontaneidade fica meio de lado. Seria legal se vocês falassem a respeito, né? Até para a gente ir já fechando aqui o papo, tá? Eu já falei para a Regina que eu acho que os textos dela são tão perto das pessoas que a gente conhece e perto da gente mesmo, que a gente se olha de outra forma,
e olha também determinadas pessoas de outra forma. Estou falando isso como sogra, como mãe, como vizinha, que a gente olha e pensa nas coisas que a gente vive. E eu acho que isso está ligado, Regina, ao que você estava falando, da emoção que você teve ao ver o Sérgio Cardoso. Eu acho que o teatro tem essa... como a Tatiana Belin fala isso, né? O teatro, o treino da vida como ela é. E eu acho que o teatro tem esse dom. Eu também fui fascinada pelo teatro vendo uma peça. Eu vi o Cavalinho Azul, da Maria Clara Machado, e quando eu vi aquilo, eu falei, é nesse mundo que eu quero viver. Eu queria viver naquele mundo e estou nele até hoje. É uma coisa que fascina, porque a gente sente que é a vida numa vibração especial. E eu acho que as suas peças têm essa capacidade de fazer com que a gente se repense. Você falou que a gente faz mais que uma leitura. Eu acho que não. A gente faz uma leitura impulsiva, porque a gente não ensaia. A gente vai no bate-pronto. Muita coisa a gente fala, se fosse gravar aquilo ali, eu ia fazer diferente. Ai, agora que eu entendi aquilo. Mas é num impulso que a gente faz e com muito carinho, com muita ternura, que é o que a gente tem pela nossa profissão, pelo que a gente tem pelo teatro. E eu acho que o seu texto entusiasma a gente para fazer. Todos aqui gostamos muito de teatro, mas eu gosto de dramaturgia. Eu acho que os textos da Regina têm uma dramaturgia que diz muito para a gente, né? Eu estou meio sem paciência para ver teatro narrativo. Eu acho que, às vezes, o teatro narrativo é melhor ler do que ver. Ele cansa um pouco. Enquanto que a dramaturgia não. Acho que a dramaturgia ela é viva, ela tem um sentimento, tem um pulsar que faz com que a gente entre na história, né? Entre na história e não seja um personagem passivo de ouvir a história, né? Quando o Júlio propôs de fazer esse bate-pronto, eu realmente me assustei, porque eu não tenho a cancha que tem a Gabriela, que tem a maior parte de vocês aí. Eu vivi muito tempo de teatro, mas eu vivi muito mais produzindo, dirigindo, do que atuando. Eu fiz algumas atuações com a Derbal e tal, mas não era o prato forte da minha carreira. Então, me assustou um pouco. Eu li o texto, falei, vou tentar fazer com a boca meia torta, porque ele tem um AVC. E, no final, acabou que as coisas foram se atropelando e eu não conseguia fazer o que eu queria, por isso que me assustou um pouco. Mas foi um prazer enorme participar desse ciclo. Foi muito legal, Regina. Parabéns para você, parabéns para todos que participaram, que acho que deram um pouco da sua alma, né? Nessa vivência que a gente ama tanto fazer, né? Eu queria falar que eu gostei muito, principalmente porque eu exercitei um pouco do humor, e que eu achei muito interessante, Regina, nos seus textos, é exatamente como você consegue combinar ou a crítica social, a dimensão humana, né, dos personagens, principalmente alguns personagens mais velhos, essa fatalidade da vida, essa coisa toda, e o drama humano com humor. Então, isso, para mim, foi um exercício delicioso como atriz. Eu também sou muito grata. Quem me indicou foi o Bernardes, eu não conhecia ninguém de vocês, só o Antônio Bernardes, né? E depois, pela direção do Júlio também, queria dizer que foi muito proveitosa, muito rica para mim, e esse exercício do humor. Foi uma delícia. Obrigada, Regina, obrigada a todos aí da companhia. Adorei fazer e não só fiquei emocionado, como me entreguei ao personagem depois que começamos a leitura. A gente começa um pouco frio, preocupado, querendo... E ali o personagem fluiu naturalmente. Então eu senti que essa emoção veio
e eu fiz uma coisa sem pensar, stanislavskianamente. Obrigado, Regina. Obrigado, Júlio, por ter me dado esse papel. Estou contente com todas essas apresentações que vocês fizeram.